Eu, particularmente, fui uma pessoa transformada por essa nossa convidada. Eu já fui mentorado dela. Isa Dândaro é a especialista que decifrou o código dos honorários de elite. Muitos profissionais se travam na hora de falar preço. Porque está intimamente ligado à forma como você se enxerga. Você pode estar adiando oportunidades muito boas de negócios, inclusive, né? Qual o meu valor? Com base nele, vai ter um preço. O cliente vai comprar você. Boa. Uma hora você vai ter que sentar com ele. Ela abandonou a segurança do Ministério Público para viver a liberdade real e ensinar como se tornar um profissional de alto valor. A gente não vai encontrar lá fora aquilo que a gente precisa para se destacar. O autoconhecimento que me salvou. Hoje, ela ensina profissionais a saírem da média e fechar honorários de 3 mil a 100 mil reais por demanda. As pessoas elas não entendem que comunicar bem pode fazer elas ganharem muito mais. Você quer ter uma comunicação de alto valor, mas você se desvaloriza o tempo todo. Esqueça as fórmulas prontas. O segredo aqui é autoconhecimento, identidade e coragem para cobrar. Uma comunicação de alto valor é que tem sentido, que tem propósito, que realmente condiz com aquilo que você faz. Não tem nada que te diferencie mais nesse mundo digital do que você ser você. Você vai aprender a transformar a sua identidade em uma marca que o cliente pague sorrindo. A gente não pode ignorar essas duas partes. Exato. Eu acho que é um grande ouro que eu acho que a pessoa tem que tirar daqui hoje. Isso vai ser o grande diferencial no futuro. Quanto antes você perceber isso, antes você vai se destacar. Eu acho que muito do que a gente falou aqui vai gerar um incômodozinho positivo nas pessoas. Ela vai passar por uma virada de chave violenta. Prepare-se para destravar a sua coragem e o seu faturamento em 2026. Pessoal, antes de começar esse episódio, eu quero deixar um recado rápido aqui para você. A Atomicat, ela é um ecossistema de ferramentas para você que já vende ou quer vender na internet. Hoje nós possuímos todas as ferramentas que você precisa para escalar o seu negócio e começar a faturar online. Então nós temos criador de páginas, checkout, page builder, tudo que você precisa para vender online. Ah, cara, mas eu ainda não vendo. Não tem problema. A gente tem uma equipe pronta para ajudar a colocar o seu negócio na internet, tá bom? Hoje nós contamos com diversos profissionais, diversas linhas de dados, onde você vai conseguir não apenas entrar na internet, mas como performar melhor, tá? Aqui na descrição desse vídeo tem um link com 14 dias para você testar a Atomicat, sem compromisso nenhum. Ou, se você preferir, um de nossos especialistas pode entrar em contato com você e ver a real necessidade do seu negócio, beleza? Então, após o episódio, clica aqui no link e faça o seu teste. Fala galera, começando aqui mais um Atomicast. Você que já está nos acompanhando agora na terceira temporada, já está em clima de renovação, de novo ano, né? 2026 você prometeu novamente que vai tirar todos aqueles projetinhos da gaveta. E esse ano, eu sei que vai ser diferente. Eu sei que você com certeza cumpriu todo ali o scriptzinho das metas e vai realmente chegar no final de 2026 com pelo menos 90% delas cumpridas. E só o fato de você estar aqui conosco em mais esse episódio no início do ano mostra que você realmente está comprometido, né? Isso é muito, muito importante. E o papo de hoje é um papo que eu realmente, assim, estava muito empolgado de fazer ele. Eu, particularmente, fui uma pessoa transformada por essa nossa convidada. Eu já fui mentorado dela. E hoje ela tem uma roupagem do seu conteúdo voltada para advogados que querem realmente aumentar o valor do seu serviço através de uma boa comunicação. Mas eu te garanto que o conteúdo aqui vai muito além, porque eu não sou advogado, vocês sabem. Minha esposa também já fez a mentoria dela. Se você quer sair daqui com um bom posicionamento, uma boa comunicação, uma nova visão de vida, com certeza fique até o final para escutar minha querida amiga Isa Dândaro. Prazer, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você hoje, iniciando esse ano, assim, com o pé direito e falando com uma audiência tão qualificada que a gente sabe dos ouvintes, das pessoas que assistem, né, o podcast. Então, vamos embora, vamos falar bastante sobre comunicação, valorização e posicionamento, porque no final
é isso que faz a comunicação ter realmente um valor. Que legal. Muito, muito bom. Vocês vão ver um papo aqui de compadre, tá? De comadre, compadre. Eu, assim, a Isa e o Dreyson foi um casal que nos acolheu muito, muito bem aqui em Ribeirão Preto. E aí, assim, muito além do profissional, a gente tem uma sinergia, uma amizade muito bacana. Mas realmente, assim, o que nos aproximou, obviamente, foi primeiramente o contato profissional, né? Tanto do Dreyson quanto da Isa. E é muito legal a gente falar isso, porque na segunda temporada, né, tanto na primeira quanto na segunda temporada do Atomicast, a gente sempre buscou trazer aqui as pessoas, vamos falar assim, da nossa bolha. Porém, quando a gente fala hoje, principalmente de digital, cara, a gente tem uma gama muito, muito gigante ali de pessoas que têm um conteúdo diferenciado. E principalmente pelas pessoas que estão chegando na Atomicat agora, pelo nosso posicionamento. Inclusive, hoje tem, assim, igual eu te comentei, muitos médicos, advogados, nutricionistas, personagens que querem, sim, mudar o seu posicionamento na internet e estão procurando soluções como a Atomicat. Então, assim, hoje, a terceira temporada nossa, a gente vai nessa pegada de trazer profissionais que são aí do mundo off, mas que ajudam também com essa comunicação do online. Com certeza. Porque você não começou no digital, né, Isa? Não. Isso a gente não perdeu, viu, pessoal? Isso vem desde a primeira temporada. Antes da gente chegar no convidado, atualmente, ele tem que contar como que era a Belinha, né? A Isabelinha ali, né? Os sonhos, as metas. Nem sempre foi no digital. Como que foi um pouquinho da sua jornada? Conta pro pessoal. Na verdade, a minha história com a comunicação, ela se mistura com a minha história de vida. Porque sempre foi uma zona de talento minha, então a gente consegue identificar isso em algumas pessoas também. Tem muita gente que às vezes acha, eu tenho vergonha, eu não gosto da internet, mas são bons comunicadores. Sim. E a gente precisa olhar para essa parte, porque essa parte acaba sendo a base de tudo. E eu vejo que durante a minha vida, assim, eu acabei percorrendo caminhos e escolhas que me faziam treinar a comunicação. E por isso que eu fui dando esse viés e acabei me tornando mentor em comunicação hoje, no digital também, porque na verdade foi uma trajetória, uma construção de vida alinhada com isso. E por que eu gosto de falar? Porque muita gente, embora eu ressalte que é uma zona de talento, ela foi trabalhada. Então, às vezes as pessoas falam assim, você tem o dom de comunicar. Não é bem o dom. Eu tinha a zona de talento e trabalhei ela ao longo da minha vida. Então, é possível que qualquer um de nós, e qualquer profissional, ainda os mais tímidos, os mais acanhados, as pessoas que têm aquele pânico de celular, de câmera, construir essa comunicação. A questão é só realmente aceitar o processo, ter a paciência necessária, como todo caminho que a gente escolhe, tudo que é novo, né, nos traz esse desafio. Mas é possível você construir uma comunicação. Como? Se comunicando. Então, aproveitando todos os momentos para isso. Que legal. Foi engraçado um ponto que você falou, e a gente fala muito sobre isso da zona de genialidade, da zona de competência. Igual você falou, você descobriu que era uma zona de competência sua. Como que a pessoa ela descobre que ela tem uma zona de competência X? Obviamente que depende, se for outra, depende de outros fatores, mas como você descobriu a sua? Como eu descobri, foi realmente vivenciando coisas desde criança. Situações que me faziam ter essa comunicação um pouco mais expansiva. Então, num primeiro momento, eu entendo que foi sem querer. Entendi. Mas depois, o autoconhecimento me fez enxergar muito cedo que aquilo ali poderia me trazer grandes frutos. Então, pensando na galera hoje que já está aí com uma idade, né, profissional e não tem mais como pensar lá atrás, como eu tive essa visão, é realmente aproveitar essas oportunidades e trabalhar o autoconhecimento. Eu sempre bato nessa tecla, você sabe que as minhas mentorias, né, presenciais se iniciaram com essa vertente principal. Sim. Porque no final é a única forma que a gente tem de descobrir realmente as nossas zonas de talento. Quando a gente é criança, o pai coloca no karatê, o pai coloca ali no balé, enfim, você vai conhecendo mais por uma atitude externa. Sim. E depois a gente vai fazendo nossas escolhas. Quando a gente é mais velho, além do desafio do tempo, que é para todo mundo, né? Que a gente tem que escolher aquilo que a gente faz, a gente se sente um pouco perdido e muitas pessoas eu ouço, né? Inclusive nos trabalhos de mentoria de desenvolvimento pessoal,
eu não sou bom nisso. Verdade. Eu não levo jeito para isso, como se fosse realmente uma sentença para o resto da vida de que você não vai fazer. E eu acho que a questão é, quanto mais você se conhece, mais você descobre as suas zonas de talento e mais você descobre o quanto você é capaz de trabalhar qualquer talento, ainda que não seja a sua zona. Isso é legal. E olha pra vocês verem, galera, quando eu procurei a Isa a primeira vez, foi 100% pra questão de comunicação. Foi. Porque eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu sei, vocês agora estão falando, como assim? Eis aqui a pessoa que me ajudou. Mas verdade, eu cheguei pra Isa e, cara, eu ainda tenho realmente um grande pânico quando é pra falar assim, eu tô numa sala com várias pessoas e eu preciso me apresentar. E eu já começo aquele... né, hoje a gente entende que o cérebro começa reações até químicas, físicas, você começa a sentir aquele aperto no peito. Porém, quando a gente começou a mentoria de comunicação, ela viu que era primeiro necessário um desenvolvimento antes de chegar na parte de comunicação. Então, assim, foi uma mentoria de desenvolvimento pessoal. A gente repassou por todos esses caminhos. O problema é que nem todo mundo tem alguém para dar esse start nele. Exato. Né? Assim, pensando na sua trajetória, como que foi esse start onde você viu que precisava se desenvolver pessoalmente? Quando você buscou realmente o desenvolvimento pessoal? Eu sempre fui muito curiosa, então tudo que me despertava interesse, eu aprofundava. Sempre fui muito estudiosa. Eu costumo contar que minha mãe, quando eu era novinha, ela ia estudar comigo, ajudar nos estudos e tinha que decorar ali algumas coisas, alguns nomes, e eu ficava interessada no contexto. Então, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Mas que roupa que ele tava? Tava chovendo? Isso faz sentido agora, tá vendo? Quem conhece a Isa agora, agora tudo faz sentido. Mas como que tava, né? Que roupa que ele tava? Então, assim, acho que o principal foi essa minha curiosidade de ir sempre além daquilo que estava sendo proposto. Entendi. E eu lembro que minha mãe até falava, Isabela, decora, não importa a roupa dele. Você imagina, toda a matéria, a criança querer aprofundar. Mas eu sinto que foi um pouco isso. A mesma curiosidade que eu tinha para entender dos assuntos que me eram apresentados, eu tinha com relação a mim. Então, isso foi muito sempre intuitivo. As pessoas podem trabalhar essa curiosidade, esse despertar, esse olhar. A maioria das pessoas, na verdade, hoje em dia, estão olhando para fora e não estão olhando para dentro. Verdade. Mas isso pode ser desenvolvido. Então, eu acho que esse foi o ponto. Desde muito nova, eu aprendi sozinha a elaborar as minhas questões e a tentar entender, até essa curiosidade. Por que eu reagi desse jeito? Por que eu tô com medo? Por que eu chorei? E isso foi me lapidando a ponto de os cursos que eu fiz de formação, enfim, que foram inúmeros relacionados ao desenvolvimento pessoal, à comunicação, é como se eles fossem a cereja do bolo, uma validação, uma legitimação daquilo que eu já tinha feito. Porque se você pensar em autoconhecimento, ninguém melhor do que você mesmo fazer com você. Claro. As pessoas ali podem te ajudar a conduzir, mas eu entendo, assim, eu enxergo que eu aprendi um pouco sozinha, sabe? Sim. E depois, obviamente, fui lapidando, fui melhorando com pessoas que estudaram com isso, e hoje isso já faz parte da minha vida, assim, é uma coisa que eu faço naturalmente. Mas, para quem não teve essa origem, esse hábito desde a infância, aí é a necessidade de um mentor. Na verdade, é o ponto crucial, porque muita gente tem projeto, tem plano, às vezes tem motivação, mas não consegue ali se organizar para aproveitar aquilo que tem de bom e trabalhar, obviamente, alguma zona, algum hábito, algum comportamento que precise para sustentar aquele desejo, aquele objetivo de vida. E é legal a gente falar isso nessa época do ano, porque igual eu falei na introdução, é a época que tá todo mundo empolgado com as metas. O problema é que, tipo assim, tem um cronômetro que bate 31 de janeiro, todo mundo já esqueceu elas, todo mundo... Eu acho que, às vezes, nem talvez por culpa da pessoa, é porque ela se deixa... As obrigações vão engolindo ela. E igual você falou, ela olha mais pra fora do que pra dentro. E eu falo que todo objetivo que a gente tem... a gente precisa passar por etapas e cada pessoa tem dificuldade em uma dessas etapas. Então, você precisa ter foco, você precisa ter planejamento, você precisa ter ação, você precisa ter uma melhoria contínua para você chegar nesse resultado. Quando você não se conhece, você não sabe qual aspecto você tem mais dificuldade. Então, tem pessoas que são muito focadas, mas elas não continuam aquilo que elas... se propuseram a fazer. Tem gente que
que tem boas ideias, que começa, mas não continua. Então, essa parte do autoconhecimento é interessante, primeiro para que você não crie aquele rótulo de si, igual muita gente eu ouço falar, eu sou procrastinadora, eu não consigo dar continuidade. Não, aonde está o problema? Né? O que você quer? Você sabe o que você quer? Ponto 1, foco. Vamos se organizar? Qual que é o planejamento? Em quanto tempo? Quem que você vai precisar para te ajudar nesse processo? Enfim, estabelecer essas metas, agir, que é o começar, que muita gente para nessa parte também. Verdade. Que tem o projeto perfeito, mas não tira do papel. E o continuar, que aí é um empreender, né? Que é você passar por tudo que, né, a gente como empreendedor passa e continuar, não achar que nossa, foi comigo, então não era para ser, então é um sinal, ou eu não suporto, até realmente alcançar esse objetivo final. É olhar pra dentro de si mesmo, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto que a pessoa tem que fazer, até mesmo antes de colocar uma meta. Exato. Porque para ela colocar uma meta que tá fora, talvez, da zona de genialidade, ou até do possível para ela naquele momento, vai causar só frustração. Eu acho que isso é um erro que as pessoas cometem demais, assim. E sabe uma coisa que eu penso também, que eu vejo muito, e que é do ser humano? A gente sempre olha pro outro e fala, nossa, olha aquilo do outro. Nossa, eu queria fazer aquilo, eu queria ter aquele dom, eu queria ter aquela zona de talento. E aí, eu vejo muitas pessoas se esforçando. É óbvio que todo mundo é capaz de qualquer coisa. Isso aí é um lema que eu levo, que eu acredito. Eu nunca fiz isso na vida. Você é capaz de fazer se você tiver paciência ali e se dedicar. Mas eu acho que as pessoas, elas cometem um erro, Vinícius, que é de ficar se esforçando naquilo que elas são ruins, em vez de lapidar aquilo que elas são boas. Nossa, então, se eu olho o outro e falo assim, nossa, eu queria ser assim, mas eu não treinei isso desde a infância, e eu vou começar agora porque eu quero aquele talento, e aí ela deixa pra trás aquilo que ela já é boa, que ela poderia ser 1000 vezes melhor. Então, é treinar também o que você é bom, não só aquilo que você não domina. Óbvio que se você precisa daquela ferramenta, é interessante você aprender, mas é olhar pra parte boa e treinar mais a parte boa também, pra ficar melhor ainda e se destacar. Mas eu acho que entra num ponto dessa, principalmente de uma geração mais atual, é de querer fazer só o que quer, só o que gosta. E, cara, a gente tá falando com adultos aqui que, infelizmente, você vai ter que fazer, às vezes, o que é preciso. E aí, a gente já entrevistou no ano passado, a gente fez uma entrevista com um rapaz, a gente falou muito sobre questão de zona de genialidade. E ele falou questão que a forma mais fácil, talvez, às vezes, você falou, você tem um ponto que você é bom. Você vai aprimorar aqui, você fala, mas eu preciso desse outro ponto. Cara, arruma um sócio, coloca um parceiro, coloca uma pessoa que vai te somar. E em vez de você ficar quebrando a cabeça, porque, igual ele falou, a inteligência você consegue multiplicar ela e depende só de você. Agora, essa zona de genialidade, essa zona de competência, cara, ela é muito difícil. Ela é muito difícil. É o caso de a gente ver, talvez, de atletas frustrados, que o cara que fica ali até os 30 anos tentando jogar futebol e, cara, não dá, passou dos 15, não vai ser isso. Mas o que é da sua habilidade que é top, que você pode usar para outra coisa? Pessoas do mundo artístico que também tentam, mas não vai. Mas a pessoa insiste naquilo, achando que é a zona de talento dela. E é aí que a gente volta pro que a gente começou abrindo esse podcast, que é justamente o autoconhecimento. Quanto mais a gente olha para fora e para a internet, e hoje é um grande desafio de todo mundo também, né? Não se comparar, selecionar o que está alimentando, né? Em termos de motivação e não de frustração, de comparação por um lado negativo, é você olhar para dentro. A gente não vai encontrar lá fora aquilo que a gente precisa para se destacar. Esse é o ponto principal. A gente acha muita coisa na internet, em livro, antigamente, para a gente ter como referência, né? Mas eu falo que nada supera aquilo que você tem de diferente. E para você achar isso, você não vai achar olhando para o lado de fora. Você vai achar olhando para dentro. Sim, e não vai ser de primeira, né, Isa? Não. Você mesmo começou totalmente diferente, né? A Isa é advogada, né? Atua como advogada, né? Tem um escritório famoso. Só que a questão é a seguinte, você começou como diz, atrás de concursos, né? Você estudou muito para concurso, né? Passou, foi funcionária pública e abandonou tudo para seguir a sua zona de talento. Como é que foi esse processo, assim, em termos de você falar, cara, porque passar num concurso, principalmente em área jurídica, chegar a um cargo igual você chegou em esfera jurídica, cara, é o sonho de
90% dos brasileiros. Falar, cara... Ainda é. E tá tudo bem se seu sonho é passar em concurso. Eu acho que... Só que como que foi essa questão de você sentir que... Pô, fiz tudo isso pra chegar até aqui, mas não é isso que eu quero? O autoconhecimento que me salvou. Porque ele também... A falta dele mata. E mata por quê? Porque te faz achar que você precisa ficar no mesmo lugar para sempre. E acho que hoje em dia é mais comum, mais normal, que eu digo, as pessoas transitarem de carreira. Hoje, na verdade, assim, acho que as pessoas não deixam nem, não espera nem ver se gosta, já vai lá, quero mudar de carreira. Mas na época que eu vivi isso, eu sentia que era assim, que era uma coisa inédita. Nem faz tanto tempo, mas eu sinto que é muito contemporâneo, assim, atual, essa liberdade que as pessoas têm de migrar. E principalmente se tratando de um serviço público. Você passou no concurso, ou seja, né? Isso, que você sofreu, que você estudou muitos anos. Que você... não foi tipo assim, não foi no primeiro, concurso, não foi no primeiro ano, que teve todo um processo. Com relação ao concurso, ainda eu acho que é mais difícil. Sim, nossa. E é o que faz as pessoas permanecerem em lugares que não são para ela. Eu acho que o que me ajudou foi essa busca desde criança, né, essa curiosidade. E essa disposição de encontrar coisas novas. Então, eu sempre... E até é algo, não sei se você já ouviu falar, mas acho que a gente conversou na mentoria sobre inteligência espiritual, né? Que a gente conhece a inteligência racional, que é a do QI. Depois veio a inteligência emocional, do Daniel Goleman, que também faz super sentido e é super importante. A gente via empresários de sucesso financeiro, mas que quebravam, às vezes, por não conseguir lidar com as emoções. E eu estudei muito sobre inteligência espiritual, que é, na verdade, essa capacidade que a gente tem de se enxergar fora de uma caixa, né? O mundo vem com regras que a gente tem que seguir, né? Até por uma questão, né, de sociedade. Manter tudo funcionando, né? Ainda mais eu que sou do direito. Mas existe também um jogo ali que a gente não precisa ficar preso no tabuleiro. E eu acho que isso foi um pouco... É cultural, né? É uma questão também de família que a gente carrega, como se a gente tivesse só uma rota para seguir, não pudesse voltar, não pudesse ir para o meio do tabuleiro, não pudesse sair dali e ver o que tem fora daqui. Eu comparo até muito a vida com isso, com esse jogo que não é aquele que a gente aprendeu, né? Tinha o jogo da vida, lembra? Que você tinha que andar a casa, aí você tinha o filhinho, aí você casava, e tinha que ser na ordem, certinho. Sim. E quem que ganhava? Quem chegava no final? Primeiro. E aí eu sempre ponho esse questionamento, será que esse realmente isso é vencer? Será que às vezes você não tem que dar passo para trás? Não é melhor do que você chegar ali primeiro, né? Casado, com 3 filhos, mas sem estar feliz, sem saber o que você quer. Então, eu acho que desenvolver isso... E a inteligência espiritual, ela pode ser desenvolvida também por qualquer pessoa. Mas tem pessoas que já nascem com isso mais aflorado. Eu sinto que eu já tinha isso, porque eu sempre fui questionadora. Entendi. Eu não só sentia, né? A minha mãe ali com a condição dela falava, filha, tudo bem, doeu, chorou. Mas eu ficava assim, por quê? Mas por que tá doendo assim? Né? O que me fez ficar realmente triste nessa situação? Será que foi a amiguinha? Será que foi porque eu queria ir no lugar? Então, eu sempre tive essa curiosidade que me fez ter essa independência, essa liberdade de realmente acreditar que eu posso mudar, né? A qualquer momento. E não me deixar presa a algo, né? Que por maior valor que tivesse, não fazia sentido para mim ali. Legal. Então, assim, as pessoas... Todo mundo fala, tem que escolher o vestibular muito cedo. Isso é uma verdade, porque a gente nem conhece a vida ainda, já tem que escolher o que vai fazer pro resto da vida. Enfim, tem que escolher o parceiro cedo, né? Porque tem que casar e tem que ter o tempo, e a mulher tem um relógio biológico, enfim. Mas quanto mais você se permite expandir esse pensamento, não colocar tanto prazo para as coisas, mais você se sente à vontade para isso. O concurso era um sonho. E desde quando eu entrei na faculdade, assim, isso era muito forte pra mim. Então, não foi uma coisa que eu decidi no final. Eu sempre me vi muito, né? Eu falava assim, gente, eu tenho que ser promotora de justiça. Porque eu conhecia toda a teoria, Entendi. Toda a parte boa e ouvia muitas pessoas falarem, nossa, você tem cara de promotora, porque eu sempre fui. Tem vídeos eu pequena debatendo ali, entendeu? Até situações que eu tava errada, eu consegui inverter. Minha mãe brincava, que ela falava, nossa, sua irmã não conseguia...
Mas você vinha com um argumento bom, entendeu? E, enfim, eu pensava como conciliar a estabilidade que eu quero, né? O direito, que era já uma paixão, enfim, essa questão de argumentar, de aprofundar. E eu vi ali na Promotoria de Justiça o lugar perfeito, porque afinal eu vou promover a justiça. Só que quando a gente é mais novo, a gente também é iludido. A gente acha que a gente pode controlar tudo. E qualquer setor do serviço público, órgão público, existe inúmeras limitações burocráticas que, além de não deixar você crescer, porque não combina, você está num cargo público ali, né? E é muito raro os cargos que você vai, né, crescendo. Você tem que passar num concurso, depois passa em outro. Enfim, tem benefícios que você vai ganhando com o passar dos anos. Mas você tem que continuar sempre buscando aquilo, né? O pessoal acha que entrou, passou, acabou. Não, e assim, mas é muito mais financeiro do que, às vezes, lugares que você vai construindo em termos de conhecimento mesmo. Também. Isso, de propósito. Então, quando eu desejei isso e quando eu me preparei, fiz todo, né, um planejamento de vida, eu não tinha noção que seria um lugar pequeno para mim. Porque eu não tinha vivido, porque eu só conhecia na teoria, porque, né, eu achava que eu ia estar blindada porque era Promotoria da Justiça, então nunca ia ter uma injustiça na justiça. E aí a gente, né, estudei muito tempo, muitos anos, prestei muitas provas e passei no cargo de assessora. E eu sinto que isso, assim, além de... e tem inúmeras questões, assim, quem é servidor ou quem já conhece alguém, sabe o quanto a burocracia ela é necessária, mas ela atrapalha, inclusive o desenvolvimento da sociedade. Total. Mas eu fui percebendo que ali era muito pequeno para mim. Então, veja, eu que sempre fui comunicadora, sempre me coloquei em espaços que, né, que eu podia falar, que eu podia me expor, eu sempre tive muita abertura na minha casa, enfim. Aí você vai para um lugar que você tem que ficar atrás do computador, fazendo o mais rápido possível, e sem poder questionar muito, né? Esse é o problema. Por que não aqui? Por que aqui? Ou às vezes até tem liberdade de falar, mas não tem de mudar. Porque o sistema é assim. O Brasil é assim, né? E não só o Brasil. Quando a gente tá falando de jurídico, a gente tá falando de ser um sistema muito complexo em qualquer parte do mundo, né? E aí você vai querendo ou não minando todo aquele sonho, né? Toda aquela perspectiva que tinha em cima daquilo. E aí isso foi me desanimando, porque a ideia era, passo nesse de assessora, né? Do promotor de justiça, continuo estudando para passar no de promotor. Mas eu sinto que vivenciar essa dinâmica do serviço público, fora situações específicas que aconteceram comigo e que acontecem muito também, eu fui entendendo que aquele lugar não era para mim. E aí eu fui... E o que me fez perceber isso? Esse autoconhecimento. Porque muita gente tá lá e não tá parando para pensar, será que é aqui? Ou eu prestei uma prova muito difícil e passei, mas não significa que eu tenho que ficar aqui para todo sempre. Esse é o problema. Isso é o problema das pessoas, não só do concurso, é em concurso, é no relacionamento, é no trabalho, é com sociedade, né? A gente falou muito sobre isso, né? Sim. É a pessoa, ela achar, igual você falou, que ela tá naquele tabuleiro e acabou. Se ela desviar, ela vai ter que voltar lá no início do joguinho e perder o tempo, entendeu? E você falou exatamente a palavra. As pessoas ficam presas porque elas enxergam que elas estão perdendo algo, que elas estão abandonando, que elas estão desistindo. E são todas expressões, verbos que realmente te deixam mal e que te fazem recuar. Sim. Eu nunca olhei dessa forma. Primeiro ponto, assim, com relação ao concurso, eu pensava, e eu falo isso também, e prego, e acho que é uma máxima que todo mundo tem que levar. O estudo ninguém tira de você, Vini. Tiram sua casa, podem tirar a tua vida, o que você sabe... Ninguém, nem se você quiser, sai de você. Sim, verdade. Então, assim, eu sempre tive uma tranquilidade, porque o concurso é desafiador, porque você não sabe em que momento vai acontecer e se vai acontecer. Porque não tem uma coisa assim, olha, se você estudar 3 anos, você passa. Não tem. Se você fizer 6 provas daquele cargo, você passa. É uma incerteza. É um conteúdo extraordinário de matérias, que você, quanto mais você domina, mais você tem chance ali, né, de se familiarizar com a pergunta. Mas eu sempre tive muita tranquilidade porque eu sabia que... Eu brincava, gente, se eu estudar muitos anos e de repente chegar um momento que eu falar, não quero mais...
eu vou ser uma profissional melhor em qualquer área que eu atuar. Sim. Seja como advogada, porque logo que eu me formei, eu fiz questão de tirar a carteirinha, e eu até recomendo, né, para as pessoas que estão... Mesmo quem vai prestar concurso, tira. Primeiro ponto, você nunca sabe o dia de amanhã. Verdade. Eu falava que eu não ia advogar de jeito nenhum, porque eu falava advogado mente. Né? E hoje eu vivo uma outra realidade de advocacia, e eu falo que a advocacia, na verdade, é o lugar que eu realmente tenho espaço para lutar pela justiça. Legal. E eu acho que essa é a questão. Eu tirei a carteirinha, falei, vou estudar, tá, e se chegar daqui 5 anos, 10 anos eu não passar? Eu vou ser uma pessoa muito mais desenvolvida porque eu estudei. Então, assim, é algo que tá em mim. O direito eu acho muito legal, e para as pessoas também que estão fazendo faculdade, que às vezes fica desanimada com o tanto de matéria, com o conteúdo, será que eu quero isso para mim? Porque é desgastante. A gente acaba estudando da vida como um todo. Então, que você aprende... Você pode não aprofundar, não gostar ali de direito trabalhista, de direito civil ou criminal, mas você tem que passar por todos eles. Então, a gente acaba sabendo um pouco de tudo, do direito do consumidor, né, de como funciona um hospital ali, direito administrativo. Então... São as regras... Isso, é a regra padrão de tudo, né? Isso, assim, eu falo que é seu diferente... código de conduta. E eu falo que é diferente, por exemplo, você faz uma, sei lá... Vou falar aleatoriamente aqui, fisioterapia. Você vai entender bastante de corpo ali, mas nem sempre você vai precisar daquilo. Parece que o direito, qualquer lugar que você vai, você usa um negocinho que você estudou. É bom estar com a amiga. Olha, eu vou lá com vocês, viu? Sai com a Izzy, tá numa mesa, num restaurante, deu qualquer B.O., você fala assim, não, tô safe. O povo... E já tivemos essa situação, nossa, hein? diversos. E as pessoas pode estar assim, com o drink na mão, na hora fala assim, opa, põe o blazer. chegou a doutora, acabou. É bom fazer direito, mas melhor ainda ser amigo de alguém que fez. Isso alguém é ótimo, que você só pega o benefício. E então, assim... eu tinha essa tranquilidade de vou me esforçar. Eu falo que o estudo para concurso, eu acho que foi o melhor aprendizado da vida. Porque às vezes as pessoas vão falar, nossa, coitado, estudou muito. Eu aprendi tanta coisa estudando. Tanta coisa, assim, que hoje eu ensino as pessoas nas mentorias, seja da parte do direito, seja de outros profissionais, que é resiliência, que é o fato de você não precisa saber tudo. Porque no começo eu falava assim, gente, eu tenho que saber tudo para poder fazer a prova e passar. Não, você entende que você não precisa saber tudo. Que você precisa também contar com a sorte, com o seu momento. Que você tem que trabalhar o emocional, porque não adianta nada você estudar o livro inteiro 3 vezes se você chega na hora e fica nervosa. Eu lembro que no começo eu queria ler o máximo de páginas por dia e esquecia, pensava na qualidade daquele estudo. Entendi. Fazia metas no começo impossíveis e estava sempre frustrada. Então, se eu tenho 3 horas para estudar no dia, eu não vou falar que eu vou ler 400 páginas de livro. Eu vou colocar uma meta que eu cumpre 3 horas para que eu me sinta motivada. Então, o processo do estudar para concurso, eu acho que ele me transformou, inclusive nessa questão do autoconhecimento. Porque eu tive que me validar o tempo todo. Porque você tem pessoas que mesmo sem querer, né, falar, mas você ainda não passou. Ou, você viu que a fulana passou. Nossa, mas você só estuda. Eu tive um período ali logo que eu saí da faculdade. Durou pouco, porque eu sempre fui muito ativa. Esse foi um desafio também. Porque para estudar, para concurso, você tem que ficar o quê? Parado. Estudar. Gente, eu não conseguia. Enfim, tanto que a maior parte do meu tempo de concurso foi trabalhando, né, com outras coisas. Então, eu conciliava. Quando estudava, você estava fazendo outra coisa pra não ficar só estudando. Isso, dei aula em faculdade. Cheguei a dar aula de jazz, porque eu sempre dancei. Entendi. Então, eu dava um jeito e eu entendi que pra mim funcionava assim. Não adiantava você me dar 12 horas por dia, porque eu ia ter um siricutico e não ia aproveitar. Então, vivenciar esse processo, além de me preparar para o concurso, me preparou para a vida. Porque é como se eu usasse hoje as mesmas ferramentas. Eu sei que eu sou capaz. Verdade. Eu sei que se eu não passo, eu não sou uma nota. E a maioria das pessoas se prendem naquilo, né? É um momento, é uma circunstância. Então, assim, eu falo que é bom estudar para concurso, mas passar talvez não, porque se você depois é difícil você sair. Entendi. Nossa, isso que você falou, acho que trazendo um pouco agora pro nosso público, cara, é justamente o que esse pessoal passa. Porque o pessoal do digital, eles se comparam demais, eles acham que eles são só um número, e aí eles ficam pulando de galho em galho, justamente pelo fato de que eles não entendem que o processo tem que ser cumprido e que aquele conhecimento que eles tiveram ali pode ser usado em 1001 coisas. Mas o cara fala assim, velho,
Eu tô vendo fulaninho no Instagram ali fazendo 100 mil no mês e eu não tô conseguindo nada. E aquele número determina a realidade dele, não o que ele tá aprendendo nesse processo. Exatamente. E que ele nem sabe se é real. Nem sabe. Não, Tem mais pior ainda. Nem sabe se aquilo é real. E ele se compara somente com o que ele tá vendo ali no Instagram. Eu acho que foi bom você ter colocado esse ponto, que quem tá vendo e tem discernimento, ele vai conseguir entender que, cara, se ele não sai desse loop de comparação, de olhar apenas números, plim-plim na tela, plaquinha, ele vai ser frustrado novamente esse ano. E esse lance do... Eu falo que a gente nunca perde. Ou a gente ganha ou a gente aprende. E quanto mais você entende esse conceito, mais você aproveita as oportunidades. É claro que tem momentos que são sofridos. Tem Sim. momentos que envolvem dinheiro. Mas eu até quando eu criei a minha mentoria digital, eu já tinha feito um investimento muito maior que foi de tempo, Vini. Sim, né? Nossa. Então, assim, eu investi tanto tempo... Então, assim, eu falo que eu arrisco alto desde muito nova. Sim. Eu acho que eu cheguei a comentar quando eu tava na 4ª série, que aqui em Ribeirão Preto tem uma escola que chama COC. E aí, na 4ª série, você pode se candidatar a prefeita. Você sabia dessa? Acho que você chegou a comentar de candidato. E, obviamente, por que não, né? E todo mundo, Tô nossa, aqui. mas não, vamos. E tinha partido, tinha campanha. Então, assim... Entende que é um trabalho de muito antes? Sim, sim. É o ser prefeita, é o passar no concurso, é o estudar para concurso, é o depois passar. Então, até quando foi para a minha decisão de exoneração, eu olhei para todo esse repertório que eu tinha lá atrás. Se eu olhasse para as pessoas, Nossa. eu não ia encontrar esse respaldo. Então, eu pensei, eu já fui prefeita, eu já estudei para concurso, eu já passei. E uma coisa que eu pensava muito, e é até legal, porque às vezes tem alguém que tá no concurso e se identifica com essa história. Tem muitas pessoas presas ali em todas as vantagens de um concurso, que existe mesmo. Mas eu pensava assim, ninguém me deu esse cargo. Eu não passei na porta do serviço público, alguém falou, Isabela, oportunidade imperdível, vem aqui que estão te esperando. Eu conquistei com muita luta, Sim. muita dedicação, muita abdicação. Se eu conseguir isso, que é tão difícil, é óbvio que eu vou conseguir qualquer outra coisa. Isso é muito legal. Então, assim, isso também me ajudou. E outra frase também que um colega meu me falou, que faz todo sentido, ele falou assim, olha, todo mundo fica muito feliz quando passa. Mas eu não conheço ninguém que saiu e se arrependeu. Olha, você vê. Então, assim, a gente precisa aprender a confiar na nossa capacidade de construção mesmo, não é nem de zona de talento. Agora é de se refazer, de se reinventar. E ter esse feeling de sentir que não é pra gente. Porque a vida já é tão difícil, Vini. Assim, é maravilhosa. Eu amo viver. Eu sou uma pessoa que... Eu sou empolgada com tudo, você sabe. Sim, sim. Vamos vender açaí, vamos construir um açaí. Vamos casar. Ela planejou um casamento que vocês não têm noção. Um casamento lindo, foi maravilhoso. Muito bom. Tive o prazer de ser padrinho desses dois maravilhosos. Só que ela planejou tudo em 3 meses. 2,5. 2,5. E assim, o tempo todo você falava, cara, vai dar certo. Vai dar certo. Tá indo. E eu falo isso, assim, que eu gosto de problema porque eu tenho a oportunidade de achar solução. E problema é uma coisa que todo mundo vai ter na vida. Não adianta, você pode... E isso Sim. é uma coisa que eu aprendi também. E aprendo até hoje, porque eu sempre fui muito de querer controlar tudo para sair tudo perfeito. E a verdade é que não sai. Então, assim, problemas vão acontecer. Você no concurso, você na advocacia, você no empreendedorismo. É essa disponibilidade, essa cabeça aberta que eu falo da inteligência espiritual, Sim. de pensar, de não se, jogar no chão e falar, meu Deus, ó céus, ó vida, por que comigo? Mas assim, eu tenho esse problema, como eu vou resolver? Pronto. Nesse processo vai vir ideias ridículas e ideias maravilhosas e ideias que você nem imagina o potencial que vai ter lá na frente. E eu gosto disso, sabe? Então como que vai fazer? Então, pra fazer um casamento em 2 meses, o que eu vou precisar fazer? Além de não dormir... Além de contar com os loucos, né, que topam essa Além de parada. deixar o Du doido, o que eu vou ter que fazer nesses 2 meses? Mas o Du, ele sabe que ele confia ali, Não, ele gosta confia, das ideias. Ele confia. Ele dá uma, você é louca, mas ele curte ali. Verdade. E eu acho que é isso, assim, sabe? E o trabalho é só mais um ponto na nossa vida que a gente tem que olhar sobre esse aspecto. Verdade. As coisas não são eternas, assim, não são...
não são preto no branco, sabe? A vida é movimento. E quem entender isso vai conseguir aproveitar as oportunidades, vai ter ideias melhores e não vai se conformar de eu passei, eu tenho que ficar... Porque tem isso... Como que eu vou jogar isso tudo pro ar? Como que eu abro mão de tudo isso? Eu acho assim, na nossa... Só abrir um parêntese aqui. Vocês estão vendo que eu tô solo aqui hoje, né? Alguém tem que trabalhar na Atomicat, alguém tem que manter os servidores funcionando. E nem é meme. Mas hoje o Rafa teve um imprevisto, ele não tá aqui conosco. Mas ele passou justamente por isso. Ele era concursado do Banco do Brasil. E foi justamente porque, tipo assim, ele... passou num concurso imaginando toda a sua carreira, onde ele ia chegar, todo aquele status de chegar a um cargo X, só que ele viu que o sistema não era bem aquele. Como diz o Capitão Nascimento, o sistema é foda. E aí, foi justamente isso que fez ele abrir mão de tudo e pegar a família e ir pra Portugal do Neides ali. Mas, obviamente... É igual você falou, ele não se arrepende de ter saído. Então, é aquilo, ninguém que saiu se arrepende. Não estamos incentivando ninguém... Depois desse podcast, o índice de exoneração... Não estamos incentivando ninguém, mas é aquilo, cara, você não tá amarrado, você não tá preso. E eu falo assim, puxando agora um pouco de uma prova social aqui, eu acho que de toda a nossa mentoria, fazer enxergar essas micro-vitórias foi uma das coisas que eu mais absorvi. Né? Porque, igual eu falei, a gente foi ali com o intuito da comunicação, mas a Isa percebeu que eu tinha que trabalhar muito mais coisa até chegar na comunicação. E que talvez essas coisas destravariam. E, de fato, foi o que aconteceu. Me ajudou muito. Em me conhecer, fazer esse trabalho de autodesenvolvimento que a gente fez ali, me ajudou na parte da comunicação. Porque essas travas estavam presas o quê? A micro-vitórias que eu não reconhecia, a cobrança excessiva. Comparações, entendeu? Então, assim, esse fato, acho, da pessoa, cara... Olha o que você fez até aqui. Você pode fazer muito mais. E instalar o caos. Eu acho que esse é um problema. A pessoa não... Ela quer o conforto. Instalar o caos é o que vai te fazer levar ao próximo nível. E você pontuou bem que você falou o que você fez, né? Como que você fez isso? No começo era genuíno. Depois que eu fui me capacitando tecnicamente, eu fui entendendo que... Eu brinco que às vezes eu sei a técnica e depois eu descubro que tem uma técnica com esse nome, mas eu já fazia lá quando eu era pequena. E inclusive as ferramentas, né, que eu trabalhei com você na mentoria. Uma simples que as pessoas não fazem e que me tirou também do serviço público é... O que eu gosto, né, e tenho... Nossa, aquilo ali foi muito legal. O que eu não gosto e faço, e o que eu gosto e ainda não comecei. Quando eu fiz isso e só tinha sobrado dinheiro no serviço público. Essa ferramenta é legal. E aí você para e olha, como eu sustento uma vida... E aí eu pensava assim, não, mas eu vou aposentar. Eu falava, gente, mas eu tenho 35 anos. Como é que eu suporto mais 30 anos por conta de um dinheiro que eu posso ganhar mais... do outro lado. Então, é esse colocar no papel também. Porque às vezes você sabe aqui, né, no plano das ideias, mas você não consegue ter noção até você colocar. Você sabe que você conquistou algumas coisas, mas você não tem noção até colocar ali no repertório de conquistas. Então, o que a gente fez na sua mentoria e o que eu faço muito no desenvolvimento pessoal é isso. É colocar pra fora aquilo que tá dentro, a pessoa sozinha não consegue enxergar. E se você não acessar isso... Você não vai conseguir, você pode ler o livro das estrelas, você pode conhecer a minha história de cabo a rabo, você tem que conhecer a sua. Você tem que ir pra sua, é o que sustenta, porque no outro dia é você que acorda, é a sua vida, você não consegue lembrar de uma referência em todos os momentos, né, do seu dia. Agora, se você lembra de você assim, não, eu fiz isso, então eu dou conta. Então é possível. Isso é muito forte. Eu acho que o pessoal, e igual você falou, existem ferramentas, né, tem todo um processo, mas é começar... basicamente olhando pra si mesmo, entendendo os seus pontos fortes e, cara, às vezes é uma coisa que você acha que é tão bobo, mas é porque o seu viés em cima daquilo é diferente, é olhar, olha o que eu fiz, cara. Isso, e ter essa consciência do seu valor. E aí a gente vai muito assim, a gente quer ser bom, mas a gente nem acha que é tão bom assim. Você quer ter uma comunicação de alto valor, mas você se desvaloriza o tempo todo. Então, é como se você fosse ali o seu hater, entendeu? Exatamente. Opa, desculpa interromper aqui o episódio, mas é um recado muito rápido e muito importante. É que agora a Atomicat tem um programa de parceiros oficiais. O
que isso significa? Né? Até então, a única forma de você utilizar os nossos sistemas, né, e usufruir desses benefícios seria você contratar e fazer a implementação você mesmo para o seu próprio negócio. Mas todos os dias, nos nossos canais de contato, chegam dezenas de pessoas, né, de médicos, advogados, pessoas de negócios físicos que querem ter uma presença digital, que querem melhorar a sua presença digital, mas não tem tempo ou não querem implementar. Então a gente criou o programa de parceiros, onde a gente vai te dar um sistema pronto que você consegue entregar para essa pessoa, a gente te dá o contato dela, então ela chega para a gente, fala, olha, eu quero contratar um serviço com implementação. A gente te passa o contato dessa pessoa, a gente te ensina a fazer a implementação e você pode cobrar 1.000, 2, 3, 5, 10 mil reais por esse serviço. Aqui na descrição tem um link para você conhecer melhor o nosso programa de parceiros. É só clicar, faz isso depois do episódio. Agora vamos voltar para o conteúdo. Olha para você ver. Essa aí, e por esse lado aí, eu acho que não tinha pensado, mas a gente falou muito sobre isso. Sim. Porque eu não sei se foi mentoria ou se foi uma sessão de psicologia, né? De coisas tudo que a gente tava, era tudo junto, misturado. Né? E eu te falava de algumas situações, e assim, tudo coisas que a gente sempre almejou, desde a época da cozinha lá, né? Que eu tava nos caldeirões. E aí você, tipo assim, abrir a mente e falar, cara, só o fato de você ter, porque não era um concurso público, mas eu me via ali pra sempre. Exato. E só o fato de você ter saído, já mostra, cara, você já fez isso uma vez. E eu vejo que muitas pessoas que nos acompanham, até se a gente, eu acho que é muito importante esse papo, porque muitas pessoas que acompanham podcasts, né, do marketing digital, de desenvolvimento, são pessoas que buscam essa transição. Às vezes a pessoa tá ali num serviço que, cara, que suga ela e ela se sente presa. Então, acho que ter esse conhecimento vai para além de qualquer área que você queira. Posso já dar uma dica? Pode, agora. Que dá pra aplicar agora. Prepara, hein? Corte 1. Corte 1. O que faz a gente ter coragem? É a gente enfrentar ali nossos pequenos medos. É muito difícil, às vezes, para uma pessoa entender que ela pode sair de um serviço público, ou pode sair de um emprego, ou de um relacionamento, porque daí a gente fala, né, de uma servidão em várias áreas da vida, quando a gente realmente não tem ali aonde se apegar. Eu não vou te aconselhar a tomar um grande passo, a mirar em um grande desafio, se você ainda não sabe lidar com coisas pequenas. E aí você vai lá na internet e vê o cara, nossa, enfrentando um grande desafio, você vai lá e se sente uma péssima pessoa, um derrotado, um loser. O que você dá conta de vencer hoje? Uma coisa pequena. Não olha para as grandes. Igual eu não podia olhar para os 70 livros que eu tinha que ler. Eu tinha que olhar para aquele resuminho que eu dava conta de ver nas 2 horas. Boa. Mas que eu ia aprender aquilo ali. O que você consegue vencer? Que desafio que é possível para você hoje? Você não consegue dar uma palestra, tá? Mas você consegue criar ali um grupo e conversar com 5 pessoas? Não é muito para mim? Legal. Fala então no celular sozinho. Grava 20 vezes o mesmo vídeo e não mostra para ninguém. Não consigo lidar comigo. Então põe o celular, sem ser no selfie, grava, mas trabalha essa comunicação. Então, assim, é enxergar dentro da sua vida, das suas limitações, das suas dificuldades, que passo que você consegue dar que não vai te gerar um trauma, mas que você vai sentir que você tá avançando. E aí você vai conseguir criar esse repertório de conquista, de realmente destrave na sua vida. Quando eu te relembrei que você saiu da cozinha, e a gente tem essa tendência, a gente menospreza aquilo que a gente já vivenciou, porque a gente esquece que foi difícil. É por isso que a gente precisa revisitar. Então, quando eu falo, põe no papel, lembra, por isso que na mentoria a gente trabalha com materiais, né, escrito. Sim. Porque tudo que tá realmente materializado, a gente tem condição de valorizar mais. Porque a gente tem uma limitação também na cabeça. E a gente geralmente apaga aquilo que a gente acha que não vai mais precisar. E na verdade, e eu até recomendo, às vezes as pessoas falam, Isa, mas eu nunca fiz nada de criança, eu não tenho vitória nenhuma. Eu sempre fui uma pessoa, assim, neutra. Conversa com a sua mãe. Conversa com seu pai, conversa com um amigo. Você já fez alguma coisa. Nossa. Você já inspirou alguém. Aquele exercício é legal. Você pede pra mandar pra 4 pessoas pra falar. Aí você coloca os pontos. Isso. E a pessoa fala de você. Exatamente. Cara, que ali é surpreendente. E por que é bom? Porque tem coisas que a gente consegue enxergar
ainda mais se você trabalha esse autoconhecimento. Mas eu que estudo, que me olho todo dia, que converso comigo mais do que qualquer outra pessoa, às vezes ainda me surpreendo quando alguém vem falar alguma coisa pra mim e eu falo, nossa, mas é tudo isso mesmo? Porque a gente também precisa do outro. O olhar Sim. do outro é importante, porque às vezes ele faz a gente enxergar coisas que a nossa visão aqui tá limitada. Eu enxergo aqui, mas eu não tô enxergando todo um resto que tá pra trás, que às vezes você vai ter condição de me falar. E é por isso que eu falo muito que a gente tem essa relevância também social, porque a gente consegue ajudar o outro a se encontrar. Isso é muito, muito forte. E eu falo que essas micro-vitórias são muito importantes. Que a gente ganhar essa autoconfiança que vai ser determinante nos próximos passos. E é igual você falou, às vezes a pessoa, um exemplo, né? A pessoa ela quer começar a se comunicar de cara, nunca fez nada. Vai para um clube de stand-up com 50 pessoas tentar falar alguma coisa e aí vai causar um trauma nele ali. Então, assim, começa com pequenos passos, né? Os passinhos de bebê que eles falam ali. Vai de pouquinho em pouquinho, criando suas pequenas vitórias. Que aí, e as oportunidades vão aparecendo. E é legal falar da comunicação primeiro, né? Porque é algo que as pessoas ainda estão travadas, mas não sabem muito como sair. Essa questão de um mentor, né? De um orientador, de uma pessoa que consiga te guiar. E eu acho que também é desmistificar um pouco de todo esse formalismo que era, assim, na época que eu era mais nova, que um curso de oratória trazia, que era você saber falar e você ter um tom de voz. Tudo isso é importante. Mas nada supera você se conhecer e você ter uma confiança em você. Isso é importante. Você pode errar um português, você pode movimentar uma mão de uma maneira errada, mas se você conseguir ser você, e a gente só consegue ser a gente mesmo quando a gente tem confiança naquilo que a gente é, eu não conseguiria estar aqui falando se eu não me achasse interessante, se eu não reconhecesse que eu tenho aqui muitos pontos a agregar, eu estaria tentando falar menos, eu estaria segurando, será que eu falo isso? Então, quanto mais você se conhece e mais confia e mais reconhece as suas vitórias, mais você consegue ser natural e mais é uma comunicação que agrada. Uma comunicação que agrada tem valor. Então, às vezes as pessoas acham que o valor tá em toda uma pompa, um formalismo que às vezes é importante para determinadas áreas, mas não é isso que vai fazer você vender. Olha, você vê. Isso é muito legal. E foi justamente, igual eu falo, você tem, muitos mentorados, muitas pessoas que já passaram, né? Tem um LTV, né? Tipo assim, tem várias mentorias, né? Você vai passando ali por todos os processos. Em que momento que você falou assim, que você falou, cara, a minha área, o jurídico, né? Os meus colegas estão pecando nessa parte. Eu preciso ajudar especificamente advogados a ganharem mais através desse processo. Qual que foi o ponto que você falou assim, velho? Como assim? O pessoal... Porque eu vejo, você falou o ponto seguinte, as pessoas elas não entendem que comunicar bem pode fazer elas ganharem muito mais. Às vezes tá atrelado só, não, mas pra que eu vou comunicar melhor? Sendo que você pode colocar muito mais dinheiro no bolso simplesmente por se comunicar, se posicionar melhor. Quanto que você achou você viu esse gap aí dos colegas? Foi muito, muito legal esse momento. E é legal a gente ter essa questão do autoconhecimento muito forte, porque você tá o tempo todo aproveitando as oportunidades. Quando eu decidi exonerar, eu falo aqui, gente, mas não foi uma coisa super fácil. Daqui a folhinha. Não. Foi tudo muito elaborado, enfim, muito pensado, enfim. E aconteceram coisas específicas que me impulsionaram e que eu sei que foi para isso também, para me ajudar nessa decisão. Mas só aconteceram porque eu estava olhando para isso. Então não adianta você achar que alguém vai te empurrar se você não tiver focada e pensando, eu gosto, eu não gosto, eu quero estar aqui, o que tem melhor? E quando eu decidi exonerar, o primeiro ponto foi, eu já tinha as mentorias e tinha a possibilidade de advogar, só precisava reativar minha carteirinha. E... coincidentemente, como eu já estava há 10 anos com a carteirinha desativada, você tem que pedir outra carteirinha. A maioria dos advogados não pedem porque eles não têm que ir lá na OAB e ninguém lembra eles que eles têm que trocar a carteira. Mas como eu precisei suspender porque era incompatível com o exercício jurídico que eu fazia no concurso, quando eu pedi para reativar, eu precisei pedir outra. E eu passei pela solenidade da entrega de carteirinhas. Eu poderia não ter ido, mas eu quis vivenciar todo o processo e eu acho que até fez parte, porque coincidentemente foi na semana no mês do advogado, que é agosto, na semana do dia do advogado, e eu tava ali junto com as outras pessoas, né?
E eu falei, gente, eu preciso falar aqui. E a Marina, que me entregou a carteirinha lá, eles têm algo que é um advogado pode entregar para o outro. E eu já estava com a Marina, né, como sócia. E eu mandei mensagem para ela, que ela estava sentada na mesa, ver se não tem como eu falar, né? Eu preciso falar. E aquela coisa da comunicação. E acabei, né, fazendo um discurso lá, que depois até voltou. Porque antigamente tinha uma pessoa que discursava ali em nome das pessoas que recebiam. E eu meio que implantei isso de novo. Que legal. E eu percebi que os advogados não tinham essa predisposição. Às vezes, muita gente tem vontade de falar, mas não fala. Qualquer outra pessoa perderia a oportunidade naquele momento. E eu acho que isso também fica de dica. As pessoas que querem treinar comunicação têm que aproveitar as oportunidades. Não só as que existem, mas as que você pode criar. Se eu sentir ali que eu podia falar, que eu tinha, né? Por que não? E aí, eu estava ali no ambiente da OAB. Né? Vamos dizer assim, nossa, se fosse horrível a minha apresentação, eu estava num lugar que eu me sentia segura para dar esse passo. Pode ser que num estádio, né, lotado, eu não teria essa... E juntou todos os anos de estudo de concurso, sua faculdade. Você estava, como disse, estava em casa. Isso, é. Mas é engraçado que a maioria dos advogados tem uma boa oratória, tem um respaldo... de um repertório de palavras mesmo, mas ainda tem essa insegurança. Entendi. Porque é o medo de ser julgado, é o medo de errar, sim, enfim. Acho que isso aí também é muito importante falar, Vini. Assim, eu não tenho medo de errar. Eu não tenho. É um negócio... É ruim. Não é falar, eu adoro, nossa, fazer um negócio que não dá certo. Não. Mas eu não tenho esse medo. Não é um problema pra mim. Você acha que isso dos concursos, tipo assim, cara... Eu sei que, tipo assim, igual você estudou pra vários e passou, mas teve os que você não passou. Será que é isso? Tipo, Eu acho que muito disso, mas eu acho que muito de eu enxergar que eu tenho muito mais a ganhar me desafiando do que a perder. Legal. Porque, assim, por exemplo, eu não tinha essa consciência lá na Coquilândia. Eu passei por uma eleição, poderia ser um super trauma. E eu tinha certeza que eu ia ganhar, Vini. E eu não era a favorita. Você entende? Então, assim, às vezes, não é que assim, às vezes meus pais eram pessimistas, mas assim, tinha as... Como que era naquela época que falava aquelas que eram mais famosinhas na As escola? populares? As populares, eu não era. Só que eu era uma que conversava com todo mundo. Era política. Era política. E que cumpria o que dizia. Então, assim, eu acho que tinha muito mais esse... Às vezes, meus pais estavam com medo de eu perder, mas eu não. Entendi. Porque, primeiro que eu não olhava pra isso, mas eu não sei dizer muito bem, assim, eu acho que sempre foi muito meu e de experimentar várias coisas. Então, assim, por exemplo, eu já fiz balé, eu já fiz karatê, eu já fiz vôlei, Entendi. Tudo que tinha ali, pintura... Canta. Canto. Ela falou que dança, quando eu falou que ela canta. Então, assim, essa questão de se colocar nesses lugares, então eu sempre fiz muitas coisas diferentes. Então, pra mim, o diferente era natural. Acho que a questão do concurso também me fortaleceu muito, porque no começo, obviamente, eu tinha muito medo de... Não era nem medo, era, por exemplo, eu ia pra uma prova, quando eu olhava uma pergunta que eu não sabia, me desestabilizava. Entendi. Porque eu falava, gente, eu não vou passar, não sei essa pergunta. O que eu comecei a fazer? Teve um ano, Vinícius, que eu fiz toda a prova que tinha de concurso, não podia ser... Sei lá, fala uma coisa aleatória aí. Sei lá. Ajudante da escola municipal, eu ia lá. Eu ia falar Ministério da Agricultura, eu fiz uma vez um concurso do também. mapa. Exato. Por quê? Porque eu entendi que eu precisava treinar essa situação de estresse. Entendi, esse era Porque o ponto. até sono eu tinha na prova como fuga. De eu não querer estar ali. E quantas vezes eu não fui pra uma prova, não sabia uma questão, e aí eu... ficava abalada emocionalmente e no final eu via que era só ela que eu não sabia, mas as outras que eu errei era por conta do meu abalo. Então eu entendi que eu tinha que fazer prova. Pra quê? Boa. Pra ficar treinada em fazer prova e lidar com aquele sentimento. Chorava, ia pro banheiro, jogava água no rosto, levava café, água com gás, cada hora era um... Mas você tinha que entender como é que ia ser o seu processo. Eu tinha que curar aquilo ali. Como? Fazendo. Pronto. Então eu acho que isso foi assim, me deu bastante base para experienciar essas outras vivências. Mas também essa questão de entender que é possível errar, é possível se desafiar. E quando eu exonerei, além dessa consciência, nossa, olha, fiz tudo, olhei, não é aqui mesmo, é agora, foi difícil. Gente, por mais que eu já estava decidida, Sim. Eu fiquei o dia inteiro, assim, na frente do papel, né, digital já na hora, mas... Pra apertar o botão foi, assim, foi tenso.
Mas é toda hora lembrando, não, ó, mas é isso aqui, não, eu já fiz isso aqui, eu não gosto disso mesmo, enfim. E aí, o que aconteceu? Logo que eu exonerei, eu já comecei a advogar com a Marina. Já foi... E a Marina tinha essa dificuldade em falar de valor, em colocar ali, às vezes... Um cliente poderia falar, nossa, mas né, eu não imaginava isso, e às vezes ter aquela sensação. Entendi. E eu falava, nossa, não, deixa que eu faço essa parte. E aí eu tentei. Aí a Maria falou, nossa, é engraçado, porque eu tenho 20 anos de advocacia e tinha esse incômodo. E você nunca precisou vender um serviço seu, porque eu tava ali no concurso, meu salário pingava. Verdade. Mas eu entendi que eu sabia meu valor. Então, assim, se eu abrir mão de uma coisa muito grande, né? Por algo que eu nem sabia ao certo o que ia acontecer, eu sei o valor que eu tenho. E o meu valor não estava agregado num cargo. Meu valor estava comigo e ele ia ir para onde eu fosse. Então, eu acho que por isso que eu falo muito sobre essa conscientização do próprio valor, que vem através do autoconhecimento, do reconhecimento das vitórias. Porque hoje eu sei que eu posso dizer o quanto vale meu trabalho, porque eu sei quanto vale a minha vida, eu como profissional. Então, tá muito colado. Foi aí que eu entendi que muita gente não sabia, né, não conseguia ali se posicionar. E isso é geral. Eu tô nesse segmento de advogado. Isso não é só advogado. Não. A maioria das pessoas, você vai perguntar preço, depois que você começa, fica num rodeio pra falar, porque tem não gente gosta. Que tem vergonha. Tem vergonha. Eu fui não vou falar os nomes, mas eu fui numa pessoa recentemente da área de saúde e tal, e, pô, a pessoa tem um posicionamento muito massa. Em saúde não, de estética, tá bom? E aí, o posicionamento da pessoa é muito foda. Tipo assim, você transmite um alto valor. Mas na hora de passar o preço, você vê que é desconfortável. Tanto que nem fala. Geralmente, quem passa é uma pessoa do lado, assim. Mas assim, você viu que não bateu? Eu senti assim, falei assim, uai, que estranho. Por quê? É desconfortável falar preço. Então, não é só advogado. Não é. Muitos profissionais se travam na hora de falar preço. Na hora de falar. Porque tá intimamente ligado à forma como você se enxerga. E a gente pode fazer uma super performance no Instagram, mas não viver aquilo. Entendi. Então, assim, eu acho que você vê que a pessoa precisa de autoconhecimento se ela não conseguir falar o preço do serviço. Porque é tão natural pra mim, sabe? E é tão natural também entender que talvez você não seja meu cliente. Pronto. Não tem problema. Não acho que todas as pessoas têm que ter o meu serviço e concordar ali. Mas eu entendo que tem pessoas que vão concordar e vão enxergar esse valor também. E eu acho que já fica também mais uma dica aí para todos os profissionais. Essa questão do reconhecimento do próprio valor. Quanto mais se adia esse contato com você e essa real noção do que você pode estar adiando oportunidades muito boas de negócios, inclusive, né? De estar com pessoas. E é geral, assim. É geral nos profissionais, mas no direito é absurdo a quantidade de advogado, por exemplo, que para de advogar para fazer outra coisa porque não ganha dinheiro na advocacia. E isso é muito triste, cara. Porque, assim, a quantidade... O pessoal fala, assim, quantidade, advogado buscando renda extra, indo até motorista de aplicativo... Porque Muitos. O cara não consegue trabalhando se posicionar. Com o pai, com a mãe, voltando para a empresa da família. E isso é internamente ligado ao posicionamento. E eu falo muito assim que... Porque tem demanda. Vamos falar, tem demanda. Não, eu vou te dar um exemplo. As profissões, elas são muito específicas, né? Vamos dizer assim, não seria a palavra. Você é especialista em algo, Sim. Né? E o fisioterapeuta também, e o médico também, ali dentro da especialidade dele, e o personal, enfim, para eu procurar o seu serviço, eu preciso de uma página, não é? Sim. Vamos dizer assim, agora a gente tem outras vertentes, né? Eu também quero estar... Mas todo assim, um ecossistema todo agora, um ecossistema. Né? Mas vamos pensar assim, sei lá, num jardineiro... Sim. Ele não precisa de uma página, por enquanto, vamos dizer, né? No começo. Mas ele precisa de cliente, ele precisa ter ali das ferramentas dele. Mas essa pessoa vai ter um problema. Pode ser trabalhista, pode ser de separação, pode ser de consumidor. Olha pra você ver que doideira. O advogado, Vini, ele é necessário o tempo todo. Todo mundo precisa de mim. Todo mundo precisa de um advogado. Então, assim... Você pode estar num restaurante,
comemorando aniversário com sua filha no parquinho, achando que tá tudo bem, você vai precisar de um advogado. Você vai precisar. Porque então, assim, a garçonete não sabe lidar com criança. Isso, e quanto mais você sabe, e aí a gente já fala não só do próprio valor de técnica de conhecimento, mais você consegue lembrar as pessoas que elas precisam de você. Sim, sim. Porque talvez você tá pagando coisa que você não tem que pagar, você tá suportando coisa que você não tem que suportar, você tá frequentando lugares que não são compatíveis ali com o valor do prato, porque se ele não tá te tratando bem, então não, né? Você come em casa, vamos dizer assim. E isso tudo a pessoa não aprende na faculdade. Não. Esse é o grande problema. A pessoa ela vai sair da faculdade, e isso em qualquer profissão também. Ela sai da faculdade sem aprender a vender, a se vender. Exatamente, exatamente. E aí, o que a gente vê? Muitas pessoas extraordinárias, com uma capacidade técnica maravilhosa, perdendo para pessoas talvez mais corajosas. E até, vamos dizer assim, tem os corajosos e tem os estelionatários, né? Infelizmente. Da internet. Mas são pessoas muito capazes perdendo espaço, principalmente no digital, porque não sustenta. E é legal falar do digital também, porque tem muita gente que às vezes tem visibilidade, faz vídeos bacanas, às vezes você se conecta com um posicionamento, mas depois a pessoa não sustenta isso no ao vivo. Então tem muita gente que fala, mas por que eu preciso disso hoje, se hoje tá tudo tão tecnológico, tem IA? O cliente vai comprar você. Boa. Uma hora você vai ter que sentar com ele. Se você não fizer isso, aí você já perdeu o cliente. E é nesse momento que você precisa estar muito seguro, não só do que você sabe, mas do seu valor. Tem muitos advogados que às vezes me procuram e falam, Isa, mas eu tenho medo, né, de colocar um valor, porque assim, pode ser que a gente não consiga uma vitória nessa causa. E atrela o preço, o valor do serviço a uma vitória final que nem é atividade do advogado, né? A gente tem uma atividade de meio, não de fim, exceto casos específicos. Você não trabalha ali com uma vitória, porque a gente tem um judiciário, a gente tem um juiz, né? A gente tem todo várias esferas. Sim, que a gente não tem esse controle, né? A gente tem ali a certeza de fazer um bom trabalho e, como eu disse, de ter espaço para lutar pela justiça. Achar o espaço. Isso, achar o espaço. Achar o direito do cliente que deixaram de atender. Isso, e achar alguém que olhe para ele. Boa. Legal. Porque eu falo que o judiciário, como tem essas esferas e tem pessoas, enfim, alguém vai te ouvir, sabe? A gente tá tomando cuidado, porque a gente sabe que tem nomes que não podem ser citados, viu? A gente sabe, produção, a gente não vai derrubar o vídeo, nem a coisa. Alguns nomes, quando a gente começa a falar de judiciário, o YouTube começa a... a gente não vai mencionar. Tá tudo bem. Mas, infelizmente, tem pontos que serão... não dependem, tem um limite. Não, exato. Mas a pessoa precisa entender que achar um profissional que vai brigar por ela em todas essas esferas. Isso. E é isso, que vai ter essa disposição para lutar. E aí, isso tá totalmente atrelado ao valor dela. Porque às vezes o advogado tem medo de cobrar, porque realmente ele não confia naquele processo. Você acha que tá intimamente ligado não só ao conhecimento também, muito pelo que ele tá disposto a fazer, ou não? Também. Isso, assim, é até engraçado, porque a gente precisa passar pela OAB, né? Quando a gente se forma, é uma prova que não é uma prova fácil. O índice de reprovação é gigantesco. E ainda assim, você às vezes lida com colegas que... Você fala, gente, como é que... Por quê? Porque não só às vezes não é nem questão de técnica, porque como eu disse, prova é muito sorte também. Quanto mais você se prepara, menos você depende da sorte. Mas às vezes, né, tem pessoas que passam, mas não tem às vezes aquele conhecimento para, enfim, disponibilizar naquele processo. Mas assim, tudo a gente tem como estudar e aprofundar. O direito é muito amplo. Tem casos que às vezes se repetem, mas a grande maioria você vivencia novidades que você tem que procurar estudar para poder entregar um trabalho de valor. E não é todo mundo que está disposto. Então, assim, aí isso acaba manchando um pouco, não só a questão do preço, do valor, mas também da entrega. E eu acho que muito também por conta de uma cultura ruim.
E uma falta de comunicação. Porque se você vai num advogado e ele vira e fala assim, olha, a gente vai entrar com um processo pra, né, conseguir o seu direito. Aí você vai pra casa com isso. Agora, se você me procura e eu te falo assim, Vini, a gente tem esse caminho. Legal. Eu vou não só entrar com esse pedido, mas também administrativo. Vou no juiz despachar. Se eles não responderem até o final da semana, eu vou entrar em contato com o cartório pra saber por que tá essa demora, sendo que é um pedido liminar. Eu preciso comunicar o que eu tô fazendo pra você. Senão você vai achar que eu sentei, digitei uma peça. Digitei não, né? Porque aí você vai pensar que eu peguei ali Jogou na inteligência artificial, protocolei e acabou. E o serviço do advogado, ele não se resume a isso. Ele, assim, é muito desgastante. E a maioria trabalha de uma maneira assim. Pelo menos as pessoas que eu convivo entregam realmente muito para aquilo. Só que esquecem de comunicar. E o cliente não vai saber. O óbvio que é para você tem que ser dito. Sim. Tem que ser explicado, desenhado. Ainda mais uma linguagem jurídica que é difícil de entender. A pessoa precisa ter essa disposição também de explicar para o cliente tudo que está sendo feito. Ainda que por uma iniciativa do cliente, né? Como que tá meu processo? Não tem novidade nenhuma. Não fala o que aconteceu. Olha, a última petição que a gente fez foi reforçando aquele direito tal. O juiz analisou, não concordou, a gente recorreu. Ou olha, tá parado ali, mas é porque tá perto do recesso. A gente vai dar uma movimentada, vamos conversar. Então, precisa ter esse movimento e essa comunicação. E aí, a maioria dos advogados que às vezes não faz essa comunicação, às vezes se sente ofendido porque o cliente falou, nossa, mas você não fez nada no meu caso. Mas o cara não comunicou. Tem que falar. Tem que falar. O cara, mas é óbvio que eu tô fazendo. O falou, óbvio. É igual o marido pra mulher. Você tem que falar o que você tá fazendo. Senão a gente vai falar, mas você não fez nada o dia inteiro, você não trocou uma lâmpada. Não, mas eu fiz isso. E na vida em si, né? Você só vai saber o que eu tô fazendo, o que eu tô sentindo se eu te falar. Senão tudo é confabulação. E aí... E a nossa mente tende a pensar... A culpar o outro, isso. Exato. Essa é a palavra, culpar o outro. Isso é um então, ponto. Se deu errado, é o advogado que é ruim. Advogado que não fez nada. Então, assim, essa comunicação ela é importante não só para se posicionar no mercado, em termos realmente de valorização do trabalho jurídico, que não é fácil, é super desgastante. Eu gosto da advocacia porque eu tenho espaço. Mas a luta é assim. Não, sim. E também essa comunicação com o cliente, com as pessoas... Entender cada tipo de cliente, né? Qual precisa de mais? Qual precisa de menos? Qual, de repente, você precisa demitir? Tem cliente que você vai ter que Tem cliente que você vai demitir, porque você pode fazer tudo que não vai adiantar. Saco sem fundo. E desde que você começou a olhar mais para esse público, né? Qual que você acha que é o ponto que eles mais deixam de dar atenção? Nesse ponto do alto valor? Do público, você diz, de advogado? De advogados. É algo que até é paradoxal e foi algo que eu só entendi vivenciando. Porque quando eu entrei, obviamente, no digital, não tinha uma expertise. Precisei de ajuda e de mentorias e de pessoas ali para me guiar. Mas, depois ali de um bom tempo, enfim, considerando todas as facilitações e, enfim, as contribuições, eu entendo que eu só consegui realmente virar a chave ali quando eu usei aquilo que eu já sabia, que é a questão da mentalidade. Olha isso que legal. Pode ser o tema mais batido do universo. Autoconhecimento. Gente... primeiro, se a pessoa não muda a mente, ela não consegue mudar nada. Você pode fazer o vídeo, você pode contratar, você pode ter o dinheiro das estrelas. Isso assim, foi até aliviante, assim, pra mim, sabe? Foi algo que eu pensei assim, nossa, até em algo que eu não tinha a mínima ideia, que eu tinha, assim, conhecimento zero... O que eu trabalhei em termos de autoconhecimento e mentalidade me sustentou e no fundo, o meu diferencial. Porque os meus mentorados, eles não têm só ferramentas. Eles não têm técnicas de quebra de objeção. Legal. Eles entendem quem eles são. Porque senão, eles podem ter a ferramenta que for, eles podem ter o script que for, que mesmo assim eles vão conseguir colocar o preço. Exato. E aí tem as pessoas, às vezes, que se interessam pela mentoria, mas às vezes falam, nossa, mas tem, né? Aí eu vou ter que passar por essa... Eu ouvi uma vez, de uma mentorada, nossa, mas eu já refleti tanto, né? Vou ter que fazer esse exercício de reflexão. Mas eu falei, não foi intencional.
né? Eu já refleti muito nessa vida, mas a minha reflexão hoje é completamente diferente de ontem, que seja, né? Ou que dirá de 10 anos atrás. Então, você tem que estar disposto a isso também. Por isso que eu falo que as pessoas podem tentar fugir. Só que no final, nessa grande área do digital em que todo mundo fica muito parecido, porque a gente vai seguindo também aquilo que funciona. Sim. Como que você vai se diferenciar, Vini? Sendo você. E sendo você com tudo aqui, explorando o máximo que você pode em termos de contribuição para o outro. E eu vejo que isso não só é um diferencial da minha mentoria, mas como, consequentemente, é um diferencial dos meus mentorados. Que legal. Porque eles mudam por dentro. Nenhuma mentoria vai, a não ser que seja um Big Brother, né? Que a pessoa vai morar com você. É verdade. Mas todas as pessoas têm desafios particulares. Sim. Que eu não consigo acessar, a não ser que eu conviva na casa dela. Então, se você não ensina essa pessoa a sozinha construir isso, né? A quebrar esses obstáculos, a repensar... Tanto que é uma coisa até legal, que às vezes o mentorado pergunta, nossa, mas aí eu posso tirar dúvida com você, Isa, te mandar uma mensagem? E eu sempre reforço, você pode mandar a mensagem dizendo o que você faria. Boa. Depois eu faço a lapidação do que você pode melhorar. Isso é surreal, isso é fenomenal. Você faz a provocação. Exato, porque senão ela vai toda hora perguntar como ela cobra. Não, como você cobraria? O que você pensou? Isso. O que você acha de... Achei interessante, né, sua ideia, mas o que você pensa de fazer isso? Porque aí você ensina a pensar. Isso é muito bom. Porque senão vira uma IA de bolsa ali, né? Exato. Não, e com uma grande limitação, porque a gente não consegue prever o próximo desafio. Sim. E também não consegue trabalhar essa questão do encorajamento das pessoas, porque ela só vai se sentir confortável numa situação que é idêntica àquilo que ela viveu. Se uma coisa sai fora da curva, ela já vai falar, nossa, eu não tenho como quebrar isso aqui, porque, né, não foi igualzinho a minha outra consulta que eu fiz desse jeitinho. Então, é realmente ensinar os advogados a pensarem a sair fora da caixa, a trabalhar, ainda que indiretamente, essa inteligência espiritual. Não, deu tudo errado, como é que eu conserto isso? Que legal. E é interessante porque o que a gente está falando aqui não é só para advogado, não é só para quem é do digital. Isso, muitos profissionais passam por esse, vamos falar, esse fosso de, cara, o que eu faço agora? Repetindo, porque a faculdade não prepara a pessoa para cobrar. Não. Ela prepara a pessoa, não sei pra quê. E tá longe de preparar ainda, né? Se a gente pensar nessa construção ainda da educação, é completamente ultrapassada nesse ponto de profissionalização, vamos dizer assim. Sim. E existem as pessoas que estão ligadas, igual eu te falei, tem, inclusive até... Tem advogados que procuram a Tomicat hoje, médicos, enfim, que querem estruturar o seu funil de vendas, querem criar ali, eu não quero ter só um site institucional, quero ter uma landing page, quero ter um processo organizado, mas são poucas pessoas ainda. E se a pessoa não começar a se posicionar melhor, se a pessoa não tiver na internet de alguma forma, você não precisa estar fazendo conteúdo no Instagram todo dia. Exato. Mas, cara, tenha pelo menos, é o que eu falo, tenha pelo menos uma página legal no Google, né? Porque ninguém vai procurar advogado às vezes no Instagram, mas primeira coisa, vai jogar no Google. Então, a gente fala muito sobre isso. Tem uma página legal no Google, esteja bem posicionado, porque o seu concorrente vai estar. E às vezes o cara acha que não tem demanda, mas é porque ele não tá fazendo direito. E eu acho que, assim, ter essa também humildade que a gente precisa do outro para algo. Exato. Eu não sei fazer uma página na internet, mas se você sabe, eu te procuro para isso. Esse é o ponto. Não, tem gente que quer ir lá e quer aprender a fazer a página. É o esforço naquilo que não é bom. Isso é o ponto. Esse entende? É o ponto. E aí fica lá montando a página. 3 anos não monta a página na internet. E engraçado você falar isso, porque a gente tá agora com uma equipe de parceiros, porque às vezes chegava, você tem 1 milhão de coisas para fazer. E a Tomicat, por muito tempo, trabalhou como um software que a pessoa chegava, porque a galera digital, eles são muito mais... tem mais tempo, vamos falar assim, principalmente quem tá tentando, o cara que tá colocando toda a energia dele naquilo. Bom, mas um profissional, um advogado, um médico, ele não quer criar toda a estrutura dele. Então, até mesmo nós hoje, a gente tem um grupo de parceiros. Não, eu quero ter uma estrutura com tudo que a Tomicat tem. Beleza. Eu te conecto com um parceiro, ele vai te entregar isso pronto. Que aí você pode focar no que você realmente quer. Exato. Então, assim, é igual você falou, a pessoa ela tem que
saber onde ela vai colocar o esforço dela e também tá disposta a aprender. Exato. É igual você falou aqui, em vários momentos da sua vida você falou, pô, precisei de um mentor aqui, ó. No seu processo de desenvolvimento pessoal, eu te conheço, eu sei o tanto que você estudou para desenvolver o seu método próprio. Você teve que estudar muito. Quando você foi, né, se aventurar no digital, né, levar da sua mentoria física para o digital, você também procurou pessoas para te ajudar. Então, é a pessoa entender que, cara, eu sei até certo ponto. Dali para frente, ou eu vou ter que investir tempo, ou eu vou ter que investir no mentor para deixar o meu caminho mais tranquilo. E você vê assim, eu consegui, né, explorar esse externo de pessoas que tinham uma expertise no assunto, e a cereja do bolo foi aquilo que eu já sabia que eu tinha. Que legal. Então, a gente não pode ignorar essas duas partes. Exato. E aí as pessoas vão olhando o outro e copiando do outro, e aí elas perdem a identidade. E eu falo que você copiar o conteúdo de alguém ou o que a pessoa tá fazendo. Depois que eu comecei com as minhas mentorias, eu vi pessoas próximas fazendo exatamente a mesma coisa. Até me falaram assim, gente, Isa, você não fica preocupada? A pessoa que copia o outro, ela tá sempre um passo atrás. Porque você nunca vai saber o que eu tô planejando pra aqui pra frente. Com certeza. Então, quem copia tá sempre na sombra. Porque ela tem que esperar você fazer, e ela tá perdendo tempo copiando, ela não ativa a criatividade dela. Sim. Enquanto você tá ali programando, ela tá sempre atrasada. Então, é legal, até para estimular as pessoas a buscarem essa questão de identidade, de personalidade, olhar as referências, mas buscar ali uma coisa que realmente seja um diferencial, para que elas consigam ali se destacar no mercado. Porque no final, pensando que todo mundo tem ali, se tiver uma boa câmera, uma boa produção, pode fazer um vídeo muito parecido, no final vai ficar aquilo que você é. Sim. Então, isso vai ser o grande diferencial no futuro. É você ser exatamente quem você é, você ter noção das suas habilidades principalmente do seu valor. Sim, sim, sim. Isso é muito legal, isso é muito importante. Eu acho assim, a comunicação está totalmente atrelada à pessoa se conhecer. Esse é um grande ponto, porque eu tô te falando. Eu fui buscar realmente essa questão da comunicação, é uma trava, porque eu acho que a gente não deixa de ter, né? Você só aprende a controlar. Exato. E foi justamente no processo de autoconhecimento que a gente passou ali, e realmente assim, foi muito benéfico. Eu fiz, minha esposa fez, foi bom. A gente sabe o tanto que foi válido, e eu fiquei muito feliz quando você levou isso pro digital, uma coisa que a gente sempre falou, quando eu comecei, eu falei, Isa, você tem que ir pro digital, tem que levar isso. E olha a importância das conexões. Eu não tenho dúvida que você me motivou ainda mais. Talvez eu ia fazer isso em algum momento, ia fazer, com certeza. Mas a mentoria com você me aguçou a entrar logo, rápido. Verdade. Né? E é isso. A mentoria que eu fiz com ela, viu, gente? Eu não tenho mentoria. Já estão querendo já adquirir a mentoria. Eu não tinha a mentoria que eu fiz. Apesar que era um bate-papo muito legal, né? A gente dividia, tinha um ponto ali de digital. Eu já tô pensando num negócio já aqui. É isso, gente. Cada 10 conversas com a Isa tem que sair um negócio, senão não dá rolo. É empreendedor. Isa, muito legal muito porque eu acho assim, esse ponto da pessoa ter que olhar para ela mesma, eu acho que é o grande ouro que eu acho que a pessoa tem que tirar daqui hoje. E assim, no começo não é legal, mas depois vicia. É igual exercício, sabe? Que ninguém gosta no começo, mas depois não fica sem. Porque no começo é uma grande bagunça. Você fica até incomodado com o que você enxerga, com o que você olha. Mas eu não consigo enxergar uma vida de propósito, uma vida realmente de valor. E aí eu não tô nem dizendo de valor financeiro, mas que tenha sentido, né? A gente tá aqui. Sem você ter esse conhecimento e essa busca por desenvolver. Porque eu falo que o autoconhecimento é uma tarefa eterna. Sim. Não vai acabar, olha, nossa, essa semana eu termino, viu, meu autoconhecimento. Não, porque a gente muda. Sim, é constante. E é até legal, assim, falar na questão do valor, porque às vezes a gente fala comunicação de alto valor e remete muito a dinheiro, a coisas, né, a valores gigantescos. E essa comunicação de alto valor não é representada por um cheque, por um pagamento. Ela é representada justamente por aquilo que você entrega. Então, uma comunicação de alto valor é que tem sentido, que tem propósito, que realmente condiz com aquilo que você faz. Então, assim, e a gente só sabe realmente quanto vale aquilo que a gente faz se a gente se conhece. Boa. O que eu posso entregar, né? Qual o meu valor? Com base nele, vai ter um preço.
E trabalhando dessa maneira, você consegue ser justo, você consegue identificar clientes que sejam compatíveis com a sua entrega, porque eu acho que é isso que a gente tem que ter num negócio. Senão, às vezes o cara acha também, pô, beleza, vou sair cobrando 100 mil de honorário aqui. Pô, e o cara... Isso, e às vezes às vezes o público dele não é esse também. E às vezes ele não consegue entregar exatamente isso. Ou a complexidade que envolve não é para isso. Exato. Então, o alto valor é muito mais no sentido de ser justo com aquilo que você é e com aquilo que você entrega. E também com as pessoas que estão ali, né, buscando o seu serviço. Tem muita gente que fala, eu gosto de fazer pro bono, né? E você só consegue fazer pro bono, ainda que seja para família, se você tem uma coisa estruturada de alto valor. Porque daí você vai ter tempo. Você pode tirar uma sexta-feira. Verdade. E a gente gosta, assim, o advogado, ele tem esse senso de justiça também. Eu acho que todo mundo que tá, ele quer isso também. O problema é você se perder. Então, os advogados, eles misturam, né, a questão de parentesco, fico com dó, com a questão do próprio valor mesmo. Cara, eu conheci, até pra me fechar, mas eu não, como sem nomes, eu conheci um advogado. Esse cara, ele era muito bom, velho. Pensa um criminalista que fazia qualquer promotor da região tremer. Cara, assim, tremia, mas ele não conseguia cobrar. Ele, tipo assim... Já passa você via, não, você via ele no você via assim no fórum, você ficava com dó. Às vezes o pessoal chegava e dava um... Porque, tipo assim... Nossa. Mas assim, ele, às vezes chegava... Ele é um criminalista, assim, daqueles nível de... pesado, e às vezes, pô, ele não conseguia falar não pra uma mãe chorando, ele não conseguia falar não pra uma mulher chorando. Então, tipo assim, às vezes... E cobrava do jeito que dava. Mas olha pra você ver, não é... O valor não tá atrelado também ao seu conhecimento, ao seu... a sua força de argumentação, ao quanto você consegue entregar. É realmente na sua mente. E isso aí é bacana também, porque muita gente acha até, assim, se vangloria dizendo isso. Não, porque eu não consigo cobrar, cara. Porque, nossa, como é que eu vou fazer isso, né, com uma pessoa que tem ali uma condição menor? E é igual, é muito questão de igual relacionamento, né, que às vezes o outro faz e não faz por si. Isso não é amor pelo outro, não é solidariedade, isso é falta de amor próprio. Se você só entrega e não recebe, a balança tá desnivelada. E a gente fala tanto de justiça, de lei, de direito, E eu acho que tem que ter um equilíbrio. Eu acho que quando você tá nesse lugar, né, de, nossa, ele fica com dó de cobrar, ele não tá pensando tanto no outro. Não porque ele não tem condição ali de se amar e de se valorizar. Por isso que, no fundo, o autoconhecimento, ele é mágico e transformador. Porque ele faz você enxergar até que ponto você pode ir. Né, que não te lesione, que não te tire sua dignidade, que não te diminua, porque esse tipo de pessoa tá se diminuindo pelo outro. E não é pra isso que a gente tá aqui, Vini. A gente tem que realmente agregar, buscar somar. Evolução exato. Sempre, né? E falando em evolução, como é que funciona a sua mentoria? Ela é sempre aberta? Você tem períodos de lançamento? Tem períodos de lançamento, mas a base é uma só. Então, os pilares principais da mentoria MOP é mentalidade, oportunidade e posicionamento. Legal. A mentalidade está atrelada à comunicação. Você falou muito da questão da sua mentoria da comunicação, que você teve que passar pelo desenvolvimento. É porque é natural. E na verdade, assim, a minha mentoria, ela teve uma origem justamente com essa palavra, que é o desenvolve e comunica. A gente não consegue se comunicar se a gente não se desenvolver e não consegue se desenvolver se a gente não comunicar. Às vezes as pessoas ficam procurando recursos muito, né, extraordinários para crescer na vida, e eu falo que a comunicação é nosso maior instrumento, assim como o autoconhecimento também. Então a gente tem esses 3 pilares, né, muito fortes, que a gente trabalha muito e pega no pé, principalmente da questão da mentalidade da comunicação, porque não se sustentam, não adianta eu te dar um roteiro de consulta, um roteiro de cobrança, se você não trabalhar ali a base antes. E a mentoria hoje, ela tem um processo de 6 meses. A gente entendeu até por esse tempo na caminhada que as mentorias longas de 1 ano, elas não... Antes deixava a pessoa confortável, hoje desestimula e a grande maioria acaba se desmotivando. Então, a duração de 6 meses é justamente para construir essa base sólida com o meu acompanhamento e com aulas em grupo e com encontros individuais, né, que são específicos justamente para eu poder lapidar esses alunos de uma forma mais presencial mesmo, assim, próxima. Né? Presencial, mais próxima. Não dá porque o digital impede. Mas alguns bom, sim, né? Alguns sim. E aí a gente tem todo esse trabalho.
E agora a gente também está com essa possibilidade, como a gente tem um público mais realmente envolvido com isso, então não são pessoas... são pessoas que realmente querem se desenvolver como um todo. Sim. Além dos encontros em grupo, a gente está fazendo essa abertura para que os mentorados consigam trazer casos reais, para que eu consiga também... daquele formato que eu te disse, né? Primeiro ouvindo a resposta e direcionando para que esse desenvolvimento seja ainda mais forte, mais potente. Para a pessoa ganhar mais confiança ainda. Isso, mais confiança. Então, assim, para a pessoa que quiser hoje, fala a sua rede social, vai estar aparecendo aqui também. É Isa Dândaro, tá lá como mentora de advogados, tem destaque... Tem link para preencher um formulário. A gente faz um formulário inicial justamente para que a pessoa entenda o que ela está procurando, porque tem muita gente que às vezes vai fazendo esses cadastros e às vezes chega, não sabe nem onde está. Pois é. Então a gente tenta fazer com que a pessoa enxergue realmente já nesse formulário, para que ela não perca tempo também, se é o que ela busca, né? Se é o que ela entrega. O nosso foco hoje está muito, Vini, na questão de consulta. Legal. Existe uma dificuldade de cobrança de uma forma geral, que a gente já falou muito aqui. Sim. Mas a questão da consulta, desse primeiro contato, dessa primeira análise, de toda a entrega que o advogado faz, é algo assim, é surreal o quanto é desvalorizado. E às vezes vai ali, né? Vai sempre no jeitinho. Isso, tem muito advogado com escritórios, assim, renomados, né? Me procurando, porque... ficam talvez até mais constrangidos de cobrar uma consulta do que um advogado que tem um escritório menor. Então, através do Instagram, Isa Dândaro, com S, tem o link do formulário, pode mandar direct, a gente tem uma equipe preparada para receber. Eu faço um encontro também, né? Para que a gente possa também criar essa conexão. Eu acho que mentoria tem que ter uma conexão. Tem que ter. As pessoas precisam saber... com quem elas vão tratar, quem vai ser realmente esse mentorado, e para que a gente consiga criar essa ambiência. A gente sabe que ambiente é algo que muda o jogo. Com certeza. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa ter mentores que sejam compatíveis com aquilo que a gente espera, uma mentoria, né, desse nível que a gente está hoje, precisa ter pessoas realmente dispostas a passar por todos esses momentos, esses pilares. Que legal. Ó, quem tá assistindo vai aparecer que a gente tem uma audiência legal no Spotify também. Então, vai estar na descrição, né? Tanto do vídeo do Spotify quanto do YouTube, para vocês acompanharem a Isa. E eu vou falar aqui, galera, como não sou advogado, tá? Cursei direito um tempinho, mas não sou advogado. Mas é muito, muito importante que você... conheça lá o perfil da Isa, vai lá, dá uma olhadinha, porque sempre você tá falando sobre desenvolvimento, sempre você tá falando sobre essas questões que a gente trouxe de autoconhecimento, de desenvolvimento, tá dentro da grade de conteúdo. Então, assim, cara, mesmo que você não seja um advogado, vai, quem sabe... se ela ensina advogado a cobrar bem, quem sabe um dia ela não vai ensinar um médico. Então, fica acompanhando. Eu trabalho com as palestras também, né? Tem palestras também, então, né? As palestras, na verdade, é uma forma de eu conseguir contribuir com outras áreas. Pois tá vendo? E que passam por esse mesmo sufoco, né? Essa mesma dificuldade. Então, a gente tem bastante procura também com relação a isso. E se você, quem sabe... Tô falando aqui, ela nem sabe, agora ela tá suando. O que vai arrumar agora? Você chega lá no direct dela e fala assim, eu vim pelo podcast da Atomicat, eu sou um profissional sim, assado. Quem sabe ela não abre uma exceção de uma mentoria ou de uma consultoria. Enfim, chega lá, fala, você viu o que ela falou. Meu problema é A, B, C, D, eu vim pelo podcast, tem como me ajudar? Quem sabe, né? Não vamos prometer não, mas... Tem uma coisa que mentor tem que ter, e aí também fica mais uma dica aí pra galera, que é essa vontade, esse gosto de ensinar. Ninguém fica numa cadeira dessa se realmente não tem essa paixão por contribuir com a vida do outro. Verdade. Não sustenta o processo, já acaba fazendo outra coisa. E eu realmente gosto desse lugar. Tanto que eu falo que eu já fazia isso antes de me profissionalizar. Verdade. E o direito e a advocacia só foi uma forma, mais um instrumento que eu tive de contribuir com a vida das pessoas.
Por isso que eu não limito, embora a mentoria digital seja para advogados, eu consigo Boa. ajudar outros Sim, profissionais. Tem as mentorias presenciais, a gente não consegue atender Sim. todas as regiões, né, em razão de uma questão geográfica, mas eu consigo contribuir com a vida de muitos profissionais, Boa. inclusive fora do direito. Então está aberto também então essa tá aí possibilidade. também a possibilidade, conversem lá. Quem é da região interior de São Paulo? Tem essa possibilidade também, né? Que a gente tá em Ribeirão Preto. E assim, eu fiz, recomendo, né? Fiquei muito feliz com toda a evolução. É só a gente que sabe mesmo, né? Tipo assim, as travas que a gente conseguiu quebrar. E eu acho que trazer esse papo aqui pra nossa audiência, trazer esse papo pro pessoal que sente ali aquela chama do digital, leva isso como uma grande mudança de vida. E às vezes a mudança não tá no meio, tá em você primeiro. E aí depois você vai ser no digital, você vai ser como profissional, você vai ser... Cara, independente do que for, igual a Isa fala, vai dar certo. Isso. E o digital, né? E agora eu até vou falar um pouco da sua área. É algo que você gostando ou não tem como fugir mais. Não, acabou. Né? Então, assim... É uma realidade que a gente precisa encontrar a forma mais confortável de estar nela. Sim. E aí a gente vai, porque eu também tinha uma briga antes. Porque eu gosto muito de gente, eu gosto do contato. Mas não dá para ser onipresente. Nosso tempo tem 24 horas, é algo que a gente não consegue mudar. Verdade. E então eu consegui, dentro do digital, achar um formato que eu realmente me sentisse confortável. Então, todo esse acesso que eu dou aos mentorados, essa possibilidade de falar com eles, obviamente, a gente não consegue sempre em tempo real ali, imediatamente, mas de dar esse feedback, é algo que me fez ficar no digital com prazer, com paixão. Então, para quem ainda não tá, eu recomendo que ache uma forma de ficar confortável ali. Você não precisa fazer o que todo mundo tá fazendo. Você não precisa ter uma imersão de 3 dias com todo mundo junto se você não gosta disso. É como usar o digital a seu favor e como se atualizar e fazer parte dessa geração que tá chegando. E a gente, com essa qualidade de vida e com essa perspectiva de vida, a gente ainda vai trabalhar muito. Então, assim, não dá pra fugir, mas dá pra encontrar no meio digital formas que você consiga se sentir confortável, desde que você se conheça também. Exato. E se a tecnologia em algum momento for uma barreira, tem a Tomicat no meio do caminho, né? A gente tem aí para qualquer coisa que você precise para vender online em termos de estrutura, a gente facilita. Então o cara não tem nem barreira tecnológica mais. Não tem barreira tecnológica, não tem barreira de conhecimento. Pronto. Tá. Se seguir você e seguir meu Instagram, já acabou. Tá pronto. Acabou, então, esse gente. Aqui tá a solução. Esse é o pedido, então. Se você quer realmente fazer algo da sua vida que vale a pena em 2026, comece se inscrevendo aqui nesse canal, tá? Seguindo esses 2 perfis, porque senão nada vai dar certo. Autoconhecimento, comunicação e digital. Acabou. Acho que é o combo de 2026. Pô, muito legal. Isa, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Eu acho assim, foi um papo muito além de profissional, muito além de digital. Acho que se a pessoa que escutar, ver esse episódio aqui realmente com o coração aberto, ela vai passar por uma virada de chave violenta e vai buscar esse autoconhecimento, né? Seja em livros, seja em perfis. O importante é você começar a conscientizar essa mudança. E só para finalizar, assim, eu acho que não tem nada que te diferencie mais nesse mundo digital do que você ser você. Então, assim, não adianta. E quanto antes você perceber isso, antes você vai se destacar, você vai conseguir sustentar o processo e ele vai ser longo, porque o digital tá aí e não volta mais. E eu só tenho a agradecer a oportunidade, não só de estar com você de novo, de ter mais uma imersão, né, já que a nossa mentoria acabou, e de poder contribuir com a sua audiência, com o seu público, que, como eu disse, é muito qualificado. Com certeza contribuiu, com certeza. Tem certeza absoluta que quem ficou conosco aqui até o finalzinho, assim, vai sair daqui mudado. Vai sair daqui mudado. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. E muito obrigado para você que ficou conosco aqui. Lembrando, semanalmente a gente tem profissionais brilhantes como a Isa trazendo o seu conteúdo. E, cara, a gente falou de ambiência, né? Eu acho assim, às vezes você não pode estar num evento, estar num congresso, estar num local diferente, mas só o fato de você acompanhar podcasts como esse, não só o nosso, tem vários outros, isso já mostra que você está num ambiente diferente, isso já muda
já eleva a sua vibração. Já Isso aqui coloca já é um grande aquela começo. pulguinha. Às vezes o que as pessoas precisam é só de um estímulo. Sim, e eu acho sim. que o seu podcast traz muito isso. É fazer as pessoas refletirem, porque é o começo de qualquer mudança. Enquanto você tá ali no seu dia a dia, no automático, você não consegue pensar em coisas novas. Eu acho que muito do que a gente falou aqui Boa. vai gerar um incômodozinho positivo nas pessoas. Tomara. Eu tenho certeza que quem assistiu vai sair mudado. E deixa nos comentários, fala aí o que você achou, deixa alguma mensagem. Eu, pessoalmente, olho e respondo todos os comentários. Isso eu deixo assim, eu não delego essa função, eu gosto, recebo os feedbacks também. Então deixa aí o que você gostou, o seu insight e se inscreva. Porque às vezes o conteúdo de amanhã pode ser o que você ia precisar e às vezes a pessoa perde. Com certeza. Então não deixe de se inscrever, acompanhar a Isa lá nas redes sociais, tá aparecendo o arroba dela, tá aqui na descrição também, beleza? Isa, muito obrigado. Eu que agradeço. E até a próxima, Até galera. a próxima. Valeu. Tchau, tchau.